Vamos falar tudo sobre o que está rolando em relação a essa operação do Ministério Público, do GAECO de São Paulo, em conjunto com a Polícia Federal. A operação, hoje a operação que prendeu 9 pessoas, é uma operação da Polícia Federal, mas isso começou lá em São Paulo, no GAECO, né, no Grupo de Atuações contra o Crime Organizado. A gente vai explicar tudo. Tem um plano de fato que previa o sequestro do senador Sérgio Moro? Tem. O GAECO, em São Paulo, monitora já há muitos anos, tem um procurador chamado Lincoln Gakia, tá? O Lincoln Gakia, se vocês procurarem o nome desse cara no Google, vocês verão que ele é fonte de centenas de reportagens sobre o PCC. O Lincoln Gakia é um cara que está há quase 20 anos investigando e coibindo ações criminosas do PCC em São Paulo, tá bom? Então, esse cara deu uma entrevista espetacular ao ICL ontem de manhã. Procurem o programa depois. O Lincoln Gakia é o cara, então, que tá ali olhando o que o PCC tá fazendo, tá? Direto em cima desses assuntos. E identificou, né, o que aconteceu. Com a transferência do Marcola e de outras lideranças que saíram de São Paulo em 2019 e foram levadas para outros estados, o Marcola, que ainda é considerado o líder do PCC, o PCC não tem uma liderança só, mas ele ainda é o cabeça do PCC, né? Foi mandado para Brasília e foi isolado num presídio federal, tá? Isolado num regime diferenciado que você realmente tem pouca manobra daquelas manobras de penitenciária para se informar e passar ordens, né? Passar recado, mandar salve, tá? Então isso enfraquece muito a comunicação, o comando do PCC, e isso faz com que o PCC perca dinheiro, porque perde negócios. O PCC, vamos lembrar, ela é uma empresa, né, que opera de maneira ilegal, mas também legal, porque o PCC também tem negócios legais, obviamente não tem um CNPJ, mas tem negócios legais também, né, em nome de laranjas. Então isso afetou muito. Esse pedido de transferência do Marcola, vamos colocar os pontos nos lugares que eles têm que estar aqui. Primeiro, não foi pedido do senhor Sérgio Moro quando era ministro da Justiça. Ponto. Isso é falso. Quem tá falando isso para você tá mentindo. Pedido de transferência. Eu vou contar tudo aqui, tudo. Eu vou explicar todos os bastidores, tudo o que aconteceu. Vou falar o que o Lula falou hoje, inclusive, também. Falou que isso aí é a armação do Moro. Não é. Não é a armação do Moro. Presidente, não pode falar isso. Né, presidente? Tem um país para governar aí, presidente. Vamos lá. Foco Lula, né? Como eu falei lá no Twitter, vou repetir aqui, gente. Eu não tô aqui para agradar patota, tá? Vocês sabem, quem acompanha o programa sabe disso. Eu não tô aqui bater palma com patota, eu bato no circo quando entra o palhaço, daí a gente fica batendo palma de palhaço. Eu não me presto a esse trabalho aqui e eu não vou ignorar as coisas que são ditas. O presidente da República falar um negócio desse, o Lincoln Gakia é um homem sério, um homem realmente ameaçado de morte há muitos anos, e ele também era um dos alvos do PCC nessa operação toda, que eu já vou explicar aqui, tá? Mas tá rolando aquele papo, né, de manipulação do discurso narrativo, nessa era da política como espetáculo que a gente vive, que como que saiu a notícia ontem? Como eu tava na estrada, eu peguei essa notícia de relance, eu peguei ela, na verdade, na tela de um computador de uma outra pessoa, eu não tava olhando, eu olhei, estava aberta a Folha de São Paulo e eu vi ali em manchetes garrafais, né? PCC tinha planos de sequestrar Moro. Essa era a manchete, tá? A manchete não é essa. A manchete é: PCC tinha planos de resgatar Marcola. Essa é a manchete, esse era o plano do PCC, é por isso que eles estavam se movendo. E eu já vou explicar onde entra o Moro nessa história, tá? Mas não é um plano de sequestrar Moro. Tinha isso também? Tinha, mas o plano era resgatar o Marcola ou, como alternativa, forçar o Estado a levar o Marcola de volta para São Paulo. E aí que entra os sequestros, tá? Então, primeiro, a manchete estava no lugar errado. Primeira coisa. Segunda coisa, não foi o Moro que mandou transferir o Marcola para Brasília. Isso é falso. O pedido para transferência do Marcola e de outros líderes do PCC para outros presídios para fora de São Paulo foi feito pelo promotor Lincoln Gakia, ainda em 2017.
O Lincoln ficou tentando negociar isso 17 e 18 com o governo do estado de São Paulo, seguindo todo o rito legal. Como em 2018 o governo estadual mudou, saiu o Márcio França, entrou o Dória, foi atrapalhado também pelas eleições e conseguiu finalmente fazer isso em 2019. O Dória participou disso? Sim. O Moro participou disso? Sim. O Bolsonaro participaram disso? Sim. Como? Simplesmente cumprindo as suas determinações legais, porque não tinham como fazer diferente. Teve um processo que começou no GAECO, passou pela mão do procurador, do promotor Lincoln Gaquia, que assinou esses despachos todos, que fez o pedido porque conhece o PCC e sabe que ao isolar os chefes pode enfraquecer a facção, e o Sérgio Moro não tem absolutamente nada a ver com isso. Zero. É mentira a ideia de que o Moro chegou lá e mandou transferir o Marcola. Falso. Mentira. Tá? Primeira coisa. Aí, o que estava acontecendo? Desde 2019, quando o Marcola foi transferido para Brasília, o PCC começou a se movimentar para tentar libertar o Marcola de lá. Primeira tentativa, fazendo investimento em facções criminosas que se chama hoje de Novo Cangaço. Eu acho esse nome ruim porque acaba... A história do cangaço é muito mais complexa do que isso, né? Então acaba criminalizando uma coisa que não tem nada a ver com a outra. Mas para vocês entenderem, o Novo Cangaço são essas quadrilhas que fecham cidades e fazem assalto a banco, carro forte e caixa forte, tá? E aviões de transporte de dinheiro. Então vocês lembram que no ano passado, ou talvez já tenha sido no ano retrasado, não sei, porque o tempo passa, né? E a gente, sei lá, esquece dele. Vocês lembram que teve aquele assalto que foi numa cidade de Santa Catarina, até eu acho, né? Foi Criciúma, eu acho, não lembro. Que fecham a cidade toda, causam caos na cidade, metralham a delegacia de polícia local e explodem bancos. O PCC começou a contratar essas quadrilhas, tá? Gente, só para explicar rapidamente, o crime organizado ele funciona com nichos, tá? Então, assim, tem quadrilha que é só especializada em aluguel de arsenal. Então tem quadrilha que só compra armamento, armazena armamento e aluga armamento para outras quadrilhas. Hoje em dia, faz bastante tempo, né? Mas é assim que funciona, tá? Tem quadrilha que só faz roubo de carga, tem quadrilha que só faz tráfico de droga, né? Tem algumas quadrilhas, pessoas que fazem um pouco de tudo, né? Fica fazendo freelancer, né? E tem essas quadrilhas que elas são especializadas em assalto a carro forte e banco, tá? E o PCC começou a tentar contratar essas quadrilhas. Para quê? Para tentar explodir o presídio em Brasília e soltar o Marcola. A conclusão é que seria muito difícil fazer isso, porque o presídio de segurança lá de Brasília é realmente, não vou dizer impossível, porque nada é impossível, mas é quase impossível você fazer uma operação dessas. São paredes blindadas, com chumbo, né? É uma segurança extrema mesmo, é muito difícil. Eu diria que é impossível, de fato, um preso fugir de lá, sem colaboração, né? Pegar e conseguir fugir de lá, como se a gente viu uma vez, né? O cara cava um túnel, vai embora, assim. Isso não rola, não acontece, tá? E é praticamente impossível também de fora para dentro você conseguir fazer esse resgate. Lembram que já aconteceu no Brasil resgates de helicóptero, já aconteceu no Brasil resgates de caminhões que foram roubados e foram jogados contra um muro das penitenciárias para os presos fugir, né? Mas lá em Brasília isso não rola, tá, gente? Aí o que o PCC fez? Partiu para o plano B. Qual era o plano B? Sequestrar autoridades de vulto midiático, alguns alvos, entre eles o Sérgio Moro e o promotor Lincoln Gaquia, tá? O Lincoln Gaquia é o alvo número 1, tá na testa dele o alvo número 1 do PCC. Ele é o inimigo do PCC, de fato. Ele é um cara que atua para debelar o PCC. De fato, o Moro nunca fez absolutamente nada em relação a crime organizado de tipo mafioso como o PCC, tá, gente? Nada. Para não dizer que não fez nada, ele conseguiu aprovar o fim da visita íntima. E esse é um motivo pelo qual o PCC também não gosta do Moro. Mas vejam só, é muito diferente você dizer eu transferi o Marcola, eu combati o PCC. Não, você não fez nada disso, Sérgio. Não dá, Sérgio, pra você entrar nessa. Ô, Sérgio, você não fez nada disso. Não transferiu, não fez combate nenhum, tá? Não prendeu ninguém, tá bom? Não.
O senhor está querendo roubar a biografia do promotor, o senador? Não tem condição, né? O senhor já tentava anos atrás fazer furto biográfico da biografia do juiz italiano Giovanni Falcone. Coitado. O senhor, pelo amor de Deus, se comparar com o Falcone, não, né? E agora o senhor está querendo o quê? Pegar carona na biografia do Lincoln Gakia? Não dá. Então, o que o PCC ia fazer? O PCC investiu ao longo desses anos, de 2009 para cá, segundo o próprio promotor Lincoln Gakia, cerca de 60 milhões de reais para conseguir efetuar esse plano. Todo o plano, tá? Como a parte 1 se mostrou inviável ou muito arriscada, a parte 2 seria sequestrar autoridades públicas, entre elas Sérgio Moro, Lincoln Gakia e outras autoridades de outros estados. Até quando eu comecei a fazer o trabalho aqui não tinha o nome dessas autoridades, então eu não sei exatamente quem são, tá bom? O plano B era esse: sequestrar autoridades e com esse sequestro forçar que o Marcola fosse transferido de volta para o estado de São Paulo. O que aconteceu? 5 meses atrás, enquanto monitorava a movimentação do PCC, porque é o que o promotor Lincoln Gakia faz há 18 anos, já fez várias ações contra o PCC, várias, a vida desse cara é isso, que aliás merece todo o nosso respeito, todo o nosso apoio, né? É um cara que corre risco há muito tempo. Se tem um cara que pode dizer que combate o crime no Brasil, se tiver que sobrar um só, é esse cara, tá? Não é o Sérgio, é o Lincoln, pra gente não confundir. Muito bem, 5 meses atrás, identificaram esse plano de sequestro de autoridades. E durante a investigação disso foi identificado o nome do Sérgio Moro. E aí começaram a ligar os pontos dentro da investigação. O que o PCC estava fazendo? E de novo, isso é um plano real, aconteceu. Material, tá? Material. Eu volto aqui para fazer um programa dizendo que o Lula está completamente certo em dizer que é uma armação do Moro se a gente chegar nessa conclusão. Me desculpa, não tem... Assim, ó, mas não tem fumaça de que isso seja uma armação do Moro. Com todo respeito. Ou o promotor Lincoln Gakia tá mentindo, ou a Polícia Federal toda tá mentindo, o GAECO de São Paulo tá mentindo, a Polícia Legislativa de Brasília que foi avisada tá mentindo, tá todo mundo maluco, todo mundo mentindo, né? Então, pode ser? Pode ser. Mas a gente não tá falando do Deltan Dallagnol. A gente tá falando de um cara sério, do Lincoln Gakia. Um cara sério, que não teria, aparentemente, motivo nenhum e nem capacidade para inventar um negócio desse. O que a investigação mostrou? Que estavam monitorando alguns alvos, entre eles o próprio promotor e o juiz, ex-juiz, suspeito, atual senador, Sérgio Moro, né? Tinham alugado um escritório no mesmo prédio onde o Moro tem escritório, em Curitiba. É por isso que a investigação também foi para Curitiba, porque quando o GAECO de São Paulo descobre isso, o promotor entra em contato com Curitiba e isso passa a ser uma investigação federal em Curitiba, tocada pela Polícia Federal, tá? O PCC tinha alugado um escritório, no mesmo prédio do escritório do Sérgio Moro, tinha alugado uma casa em Curitiba, que segundo o promotor tinha até mesmo já construído um fundo falso, ou seja, com características de cativeiro, tinha alugado carros blindados e tinha feito operações de monitoramento do Sérgio Moro e da sua família, dele e da Rosângela, né? Principalmente, que é deputada, né? Rosângela Moro. Tinha feito monitoramento de rotina dessas pessoas. Segundo o que declarou o promotor ontem ao ICL, Sérgio Moro estava pronto para ser sequestrado. O Moro não foi sequestrado, e eventualmente ele ou a esposa, porque a ordem não foi dada. Isso são palavras do promotor. Vejam a entrevista ao ICL. Trabalhamos apenas com fatos neste canal, mesmo aqueles que desagradem as pessoas. E aí, palavra do promotor. Moro estava pronto para ser sequestrado. Quando soube disso, o promotor? Na volta do recesso, agora em janeiro, tá, gente? Eles identificaram o plano de sequestros mais ou menos 5 meses atrás, mas ainda sem identificar os alvos. E confirmaram pelas investigações e por uma testemunha, que está agora no programa de proteção a testemunhas, que um dos alvos era o Moro. O que fez o promotor? Vejam como as instituições, quando elas funcionam, né? O Sérgio Moro só está a salvo, nesse momento, graças ao senhor Lincoln Gakia, graças à Polícia Federal, ao GAECO, né? Graças a todo mundo que participou dessa investigação, que não sabemos os nomes, mas vejam como a coisa andou, né? Quando o promotor soube disso, ele pessoalmente, segundo a entrevista que deu ao ICL, avisou ao senador e à sua esposa, Moro e Rosângela,
está acontecendo isso, isso, isso e isso, e nós temos indícios de que vocês serão vítimas de um sequestro. Então, o Moro já sabia disso antes da operação ser deflagrada ontem. Mas soube de que modo? Por algum informante na PF? Manipulou alguém na investigação? Fez isso de propósito para já fazer um alarde midiático? Não, soube pelo próprio promotor. Foi avisado, como não poderia ser diferente, é óbvio, né? A pessoa precisa ser avisada do que está acontecendo com ela. Isso é um protocolo de segurança. E assim foi avisada a Polícia Legislativa do Senado e da Câmara para fazer a proteção dos dois em Brasília, e foram avisados os presidentes da Câmara e do Senado também. Todos eles pelo promotor Lincoln Gakia, segundo entrevista que ele deu ontem ao ICL, tá bom? Eu estou trazendo aqui, gente, o que o promotor falou, titular da investigação, o cara que conhece o PCC, que está fazendo isso há 20 anos. Muito bem, operação deflagrada ontem, prenderam 9 pessoas, descobriram essas coisas todas que eu falei para você, né? Uma casa com características de bunker, um escritório no prédio de escritórios do Sérgio Moro, carros alugados, monitoramento de rotina, etc e tal. Segundo a descrição do promotor, para que o sequestro acontecesse, bastaria uma ordem do PCC, possivelmente do Marcola. Essa ordem não aconteceu por quê? Porque não deu tempo. Quando o promotor comunicou o Moro do que estava acontecendo, o promotor falou para ele e para a esposa: a gente vai resolver isso em 3 meses. Enquanto isso, vocês fiquem em segurança, vocês saibam o que está acontecendo, né? A gente vai garantir que isso... Não garantir não, mas a gente vai fazer todo o esforço para que isso não aconteça. Não podemos evitar se uma ordem for dada, mas se ela for dada, a gente tem como tentar evitar que isso aconteça. O promotor pediu 3 meses para investigar. Terminou as investigações e fez as prisões em 45 dias. Exemplar, perfeito, técnico. Não tem nada fora do normal nisso. Obviamente, nós, como sociedade, jornalistas, não temos acesso ainda a todos os autos. A investigação corre sob sigilo, então não saiu nada ainda na imprensa, né? Não saiu ainda vídeo, foto, não saiu as fotos da casa, do escritório, não saiu nada ainda, saíram só as informações, porque a investigação não terminou. Nessa fase da tentativa de sequestro, nessa fase final, segundo o promotor, o PCC gastou de 5 a 6 milhões de reais para fazer essa fase final, tá bom? Muito bem, aqui estamos. Pergunta importante, da Gleice Pereira, eu ia chegar aqui. Qual a significância do Moro para o PCC? Então, qual que é o quiprocó aqui? Por que o PCC tem interesse no Moro? São 2 motivos. O PCC pegou, obviamente, bronca com o Moro, porque o Moro foi o cara que pressionou para acabar com as visitas íntimas, e a visita íntima ela serve para passar mensagem, mas também uma visita íntima. Você está preso, você não pode mais ter visita íntima com a sua esposa, com a sua namorada, com o seu namorado, enfim, né? Isso, de algum modo, mexe também com o emocional das pessoas. As pessoas agem também por motivos emocionais, não necessariamente só racionais, puramente financeiros, mercadológicos, criminais, né? Então, esse, segundo o promotor, o motivo que teria enfurecido o PCC contra o Moro, tá? E, claro, por ele ser um personagem midiático. É óbvio que se você faz o sequestro do Sérgio Moro, isso entra na conta também de uma atividade criminal. Você vai gerar mídia o tempo todo. Você vai gerar debate político o tempo todo. E vai gerar causa informacional também, de acusação, de que o PT mandou sequestrar, de que o Moro não sei o quê, que é o que está acontecendo exatamente agora. Então esse era o motivo também. Quero lembrar para vocês uma coisa aqui, ó. Quando teve sequestros de pessoas na Itália, nos anos 80 e anos 90, mais especificamente da Cosa Nostra, no sul da Itália, também eram autoridades de relevância. Políticos, o bispo de Palermo foi sequestrado. Aí você vai dizer, o que o bispo de Palermo interfere na máfia? Nada. Claro, fazia discursos anti-máfia, era um homem corajoso, fazia sermões, fazia missas anti-máfia, mas se vocês pegassem na prática, é um incômodo só, né? É só um incômodo. Mas a máfia opera também com sinais, com símbolos, né? Com esses sinais, com simbologia, com a simbologia de como ela é percebida pela sociedade também. Então, falou da gente, sequestros e assassinatos, né? Que acontecia. Juízes,
O juiz Giovanni Falcone, o juiz Paulo Borsellino, o bispo da cidade, o prefeito da cidade, né? Outros políticos, policiais, e aí assassinatos também, de policiais, de coronel da polícia, de soldado, de juiz, de promotor. Então aqui a lógica é a lógica mafiosa pura. É claro que você não vai sequestrar um personagem de menor relevo. Quanto maior relevo tiver o personagem, e mais polêmica aquele sequestro gerar, mesmo que seja essa polêmica suja de rede social, de falsas acusações, isso aí gera notícia. Isso engaja a sociedade. Um sequestro do Sérgio Moro hoje, gente, engajaria a sociedade brasileira inteira pelos fatos ou pelas mentiras. E o que o PCC buscava fazer nesse caso era simplesmente isso: chamar a atenção da sociedade e tentar forçar a transferência do Marcola para São Paulo. Então, se a gente colocar numa balança a importância prática, tá? Se o PCC, por exemplo, tivesse que se livrar de alguém, né? Matar alguém hoje por conta dos seus negócios, o Sérgio Moro não seria alvo. O Sérgio Moro não incomoda o PCC. O Sérgio Moro não atrapalha os negócios do PCC. O Sérgio Moro não está combatendo o PCC. Nunca fez esse combate. Nunca foi um problema. Nunca foi um empecilho. A não ser o fato das visitas íntimas. Claro que isso atrapalha. Mas vejam, isso não é seminal. Isso não é uma coisa de extrema relevância. Isso não está acabando com o PCC. Então, assim, para isso, obviamente a escolha não seria ele. Seria talvez o promotor Gaquia ou outras pessoas que também fazem esse monitoramento do PCC, esse combate ao crime, jornalistas também, não o Moro. Mas nenhum cenário em que você quer causar notícia, que você quer pautar a imprensa, que você quer causar atenção, eu sinceramente não consigo ver nenhum nome que seja mais adequado para esse propósito nefasto do PCC que seja o Sérgio Moro. Isso faz muito sentido, tá? Pra gente tirar a teoria da conspiração da cabeça, gente. De novo, se amanhã descobrirem que tudo isso foi armado pelo Moro, a gente vai fazer programa aqui falando isso. Só que os fatos não levam para esse lugar. Não há, na verdade, nenhum fato que leve para esse lugar.